meus queridos, como é que vocês vão? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, eu, Thiago Bianchi da Rocha. O nome do canal estou tentando frisar para que vocês sempre se lembrem. Sempre deem um like e compartilhem nos conteúdos do dia a dia de vocês aí, né? Porque estou gostando um ou outro aumentozinho de visualização em vídeos que a gente propôs recentemente. Deixa eu só desligar aqui o som do celular para não atrapalhar. Eu vou falar a respeito de alguns assuntos em vídeos separados hoje. Eu achei interessante algumas questões que não têm absolutamente ligação nenhuma umas com as outras, mas que fazem parte do nosso imaginário, né? Hoje pela manhã eu estava vendo no noticiário e eu vi que houve uma publicação na revista Vogue, que é uma revista voltada exclusivamente para o público de moda, né? Lá a profundidade dos assuntos e das análises políticas é tão profunda quanto um pires, né? Mas é o estilo e o tipo de publicação que se presta a revista em comento aí, né? Não tem nada de errado, ele simplesmente tem essa prática, né? Então, estão analisando o mundo da moda e resolveram fazer uma publicação muito controversa, que ela é toda errada, toda absurda e não é defensável sob nenhuma hipótese, né? Quem autorizou essa pauta errou, quem publicou errou, quem realizou a matéria e as fotografias errou, e principalmente quem foi fotografado errou demais, né? Nós estamos falando aqui, eu até anotei, a primeira-dama da Ucrânia, um país invadido por uma outra potência regional e até mundial em virtude do tamanho do território, dos recursos e da disponibilidade de arsenal militar, que é a Rússia, né? Então, uma nação invadida que se encontra num processo lento, custoso e perene de destruição sistemática por uma potência invasora, tem a sua primeira-dama fotografando nos cenários de campanha. A primeira-dama chama-se Olena Zelenska. Ela é casada com Volodymyr Zelensky, que é o chefe de Estado legítimo, eleito pelo povo ucraniano e que tem contra si uma campanha belicosa deflagrada pela Rússia, que é uma potência infinitamente mais estruturada e que promove uma guerra injusta contra a Ucrânia. Injusta do ponto de vista humano, injusta do ponto de vista jurídico e de relações entre estados. Só que aí o sujeito que apresentou um comportamento bastante digno, brioso no início da invasão, quando chegou a recusar a possibilidade de ser resgatado por uma força-tarefa única dos Estados Unidos ou da OTAN, de uma forma geral, ele falou, não, meu povo está aqui, eu vou continuar aqui. Foi uma atitude bastante digna do chefe de Estado, né? Só que de ontem para hoje a gente viu que ele participou lá, ele também se deixou fotografar com a primeira-dama e depois, em alguns cenários assim, uma situação toda patética. O sujeito permite, dentro do seu Estado-Maior, dentro do seu conselho de guerra, que uma publicação pueril para os interesses de uma nação sob invasão de uma potência regional e mundial, falar a respeito do cenário desolador da guerra com poses, caras e bocas e vestimentas e com a intenção clara, única e específica de causar impacto midiático do ponto de vista da moda, porque a primeira-dama Zelenska se apresentava muitíssimo bem vestida, num cenário de campanha, onde a destruição, a morte, a mutilação, a desrespeito à dignidade das pessoas humanas, a desrespeito da Carta da ONU, uma série de violências contra o ser humano
E nós temos lá a pose, é uma passarela escatológica, como o vídeo está dizendo aqui, é o fim do mundo. A mulher tá pensando em posar para fotos e tem uma renomada fotógrafa que fez o trabalho lá, as fotos estão boas tecnicamente, mas, gente, pelo amor de Deus, tá fotografando como pano de fundo o teatro de campanha, o teatro de operações, a destruição da vida, do investimento e do patrimônio ucraniano. É completamente fora de propósito, é uma coisa de doido, né? O pessoal às vezes força a amizade. O pessoal tem que ajudar a gente a ajudar eles, né? Esta situação toda foi muito, muito, muito mal avaliada pela gente. E de uma forma geral, no que eu pude ver aí de manifestações de produtores de conteúdo, de jornalistas, independentemente do espectro que você está afiliado, você percebe que este tipo de publicação é completamente inaceitável, né? A população está sofrendo, você vê pelo menos 5 milhões de refugiados que se espalharam pelo território Europa adentro, com a Polônia sendo a porta de entrada dos refugiados ucranianos para dentro do território europeu, e o pessoal lá fazendo reportagem de moda. Precisa dar uma melhoradinha, né? Politicamente isso é muito censurável. E aí você que se encontra numa situação de vítima de uma agressão injusta, passa a ser hostilizado por conta dessas besteiras. Complicado, né? E vamos ver como será a reação das potências ocidentais com relação a esse deslize ético e prático, inexplicável do presidente da nação invadida junto com a sua primeira-dama. Ele também se deixou fotografar. Ele perde muita credibilidade, né? Aquela postura sisuda, quase que estoica, tem um ataque nesse momento, porque ele devia estar se preocupando em defender o povo e articular campanhas militares. Porque esta é a necessidade inexorável do povo ucraniano. É de se defender da injusta agressão. Mas, às vezes o pessoal erra, né? Como ser humano, isso é passivo. O pessoal deve estar com bastante pressão lá, né? Uma intensidade. Nesta semana houve a primeira confissão do Estado russo, a partir do momento em que Moscou diz que tem mesmo um interesse manifesto em destituir o regime democraticamente eleito por uma nação soberana vizinha. Eles estão querendo destituir o cara porque não gostam dele, querem colocar alguém para Moscou. E isso é bastante preocupante. Daqui a pouco eles vão avançar de novo. A Ucrânia sempre teve aquela relação quase que inerente de irmandade com a Rússia, mas há muito tempo é uma nação soberana. Ela foi soberana, inclusive, antes de ser anexada pela União Soviética. É muito complexa essa matéria. Tem bastante historiadores e pessoal com muita qualificação técnica a respeito de geopolítica no YouTube que pode fornecer conhecimento suficiente. Tem o professor Roque, tem diversos outros produtores de conteúdo que certamente farão uma exemplificação fática, técnica e material muito melhor do que a minha, porque a minha é empírica, única e exclusivamente. Mas a Ucrânia tem um valor como Estado histórico a partir do momento em que ela foi a primeira nação que declarou a sua independência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas depois do colapso em 1991. É muito interessante. Houve depois um desenrolar, a queda do dominó, mas a Ucrânia deu o pontapé inicial. Depois a Rússia assumiu as obrigações mundiais que foram deixadas pelo cadáver soviético, mas a Ucrânia deu o grito de independência. E agora, não sei se o ex-membro da KGB, que é presidente da Rússia, se dispõe a agora
propor uma vingança, uma vingancinha, já que eu sou tão poderoso assim. Curioso. Mas mandaram muito mal o presidente e a primeira-dama. Uma postura absolutamente ridícula. E espero que nas próximas vezes que nós falemos deles, nós tenhamos a oportunidade de falar a respeito da reação briosa e cheia de hombridade do povo ucraniano, e não nessa patuscada aqui. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Agradeço imensamente o engajamento. Tá crescendo. Passinhos de formiguinha, mas eu vi um crescimento muito interessante nos últimos vídeos e eu quero realmente que isso se torne uma constante. Forte abraço a todos.